Oi, meus amores, e aí? Como é que vocês estão? Tá bom? Eu tô aqui recebendo as respostas de vocês nas atividades, tanto de modelo atômico quanto de grandeza atômica. Estou sentindo falta da participação de algumas pessoas, né? Os meninos, Brenda, que eu não tô recebendo a resposta das atividades. Vocês estão acompanhando, tá? Espero que estejam, porque a gente está avançando bastante, né? Cada aula dessa que eu gravo, um novo assunto. Então, hoje vamos começar com a correção da atividade sobre as grandezas atômicas, tá? Que foi facinho, algumas pessoas me mandaram, colocaram que teve um pouco de dificuldade, mas tentou fazer. Então, vou corrigir passo a passo aqui, bem devagarzinho, para que não fiquem dúvidas, certo? Então, vamos lá, peguem a atividade aí para a gente começar a correção, certo? Pegar minha canetinha. Primeira questão. Conhecendo-se os números atômicos e os números de massa abaixo, determine. Então, número de prótons, de nêutrons e de elétrons de cada átomo, tá bom? Então, vamos lá. P, número de prótons. Vou botar aqui no lado, né? Fica mais fácil. No lado de cada elemento, que aí não confunde. Então, vamos lá. Vou botar aqui de vermelho. Eita. Vou botar aqui de vermelho o carbono. Número de prótons do carbono. Número de prótons é o número atômico, que é aquele número que vem aqui embaixo. Então, número de prótons, 6. Número de nêutrons. Como é que eu acho o número de nêutrons? Número de massa menos o número de prótons. Então, 12 menos 6, 6 também. E o número de elétrons? Vou botar um Ezinho aqui para elétrons. E o número de elétrons do carbono? Se aqui é um íon, não tem aqui nem mais nem menos, não é um íon, é um átomo estável. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, 6, 6 e 6. Bem tranquilo, né? Vamos lá para o oxigênio. Número de prótons do oxigênio, número atômico ali embaixo, 8. Número de nêutrons, ó, 16 menos 8, 8 também. E o número de elétrons, se é um átomo estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, 8 também. Vamos aqui para o enxofre. Número de prótons. Qual é o número de prótons? Número atômico. 16. Qual é o número de nêutrons? Vamos lá. 32 menos 16 dá quanto? Exatamente. 16. E o número de elétrons? Número de prótons igual ao número de elétrons quanto o átomo estável. Então, também é 16, ok? E o hélio, número de prótons do hélio, número atômico, aqui embaixo, 2. Número de nêutrons, número atômico menos número de massa menos o número atômico, 4 menos 2, 2. E o número de elétrons, também 2, porque prótons e elétrons têm o mesmo número quando é um átomo estável. Então, essa acredito que a letra A foi bem facinha, né? E aí, letra B. A massa atômica de cada um dos átomos. Lembra que massa atômica é A. Então, do carbono. Qual é a massa atômica? Vou botar aqui embaixo, certo? Precisa fazer alguma conta? Não. Maior número aqui do lado superior, tá? Do lado esquerdo superior. Número de massa, 12. Do oxigênio, qual é a massa atômica, o número de massa? Número lá em cima, 16. Eita, esse 16 ficou horrível. Aqui do enxofre, qual é o número de massa ou a massa atômica? 32. Tá bom? 32. E do hélio? Ó, 4. Tá bom? Bem fácil essa primeira questão. Eu vi que a maioria respondeu certo, eu recebi as respostas, tá bom? Vamos para a questão 2. Considere a representação abaixo. E aí tem o lítio com sua massa atômica e o seu número atômico. Número de massa, número atômico. E aí diz, o átomo assim representado apresenta quantos prótons? Prótons é o número atômico, o número que está aqui embaixo. Então, 3. Quantos elétrons? Ele é um íon? Tem aqui mais, menos? Não. Se ele não é um íon, então
número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número de elétrons também é 3. Nêutrons, qual é o número de nêutrons? Como é que eu acho o número de nêutrons? Número de massa menos número atômico. Então, 7 menos 3 dá 4. Letra D. Partículas de carga positiva. Quais são as partículas de carga positiva? Os prótons. Então, mesmo valor. Partículas de carga negativa. Quem são as partículas de carga negativa? Os elétrons. Então, aqui também 3, mesmo valor. Ok? A terceira questão. Dentre os diversos elementos da tabela periódica, existem aqueles que possuem átomos muito radioativos, como os mostrados abaixo, utilizados na medicina tanto para o diagnóstico quanto para tratamento de doenças como o câncer. E aí, em relação a esses átomos, é incorreto afirmar. Vamos analisar cada proposição, certo? O número de massa do TC é 99. Então, achei ele. Ele está aqui. Qual é o número de massa dele? Eu já aprendeu que o número de massa é o número que vem em cima, lá do lado esquerdo, é o maior valor. Olha quem está aqui, 99. Então, essa é verdadeira. O número atômico do ferro, né, Fe, é 26. Vou achar o ferro. Achei o ferro aqui. Qual é o número atômico? É aquele número menor que vem na parte de baixo. Então, ó, 26. Então, é verdadeiro. O número de prótons do I, né, iodo, é 53. O número de prótons. Aí eu vim aqui, achei o iodo. Qual é o número de prótons dele? O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico? Olha o 53 aqui. Então, essa é verdadeira. O número de elétrons do sódio, o Na, né, é 11. Então, eu acho aqui, ó. 11 é o número atômico, mas ele é um íon? Não, ele não é íon, não tem nem mais nem menos aqui, tá? Se ele não é um íon, ele é um átomo estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se aqui tem 11 prótons, então também tem 11 elétrons, tá? Verdadeiro. Letra E. O número de nêutrons do P, né, que é o fósforo, é 15. Então, a gente pega o fósforo aqui. O número atômico dele é 15. Número de massa, 32. Como é que eu acho o número de nêutrons? Lembra? Número de massa menos número atômico. 32 menos 15 dá quanto? Dá 17 e não 15. Então, essa é a alternativa que está incorreta. A quarta questão. Entre as espécies químicas a seguir, indique aquela em que o número de elétrons é igual ao número de nêutrons. Então, o que é que eu tenho que fazer? Descobrir o número de elétrons e de nêutrons de cada uma e olhar qual dá o mesmo valor. Então, vamos aqui para o hidrogênio. Primeira questão, número de elétrons. O número de prótons é igual ao de elétrons. Então, se tem um próton, tem um elétron. Porém, olha o maisinho aqui. Esse maisinho significa o quê? Que ele perdeu um elétron. Então, aqui vai dar 0. E qual é o número de nêutrons? 2 menos 1. Daqui um N de nêutrons. 2 menos 1. 1. Então, não é esse. Vamos para o carbono. Qual o número de elétrons do carbono? É um átomo estável? É. Então, 6 prótons, 6 elétrons. Já que não tem nenhum nem mais nem menos aqui em cima. Tá vendo? E qual é o número de nêutrons? Nêutrons é massa atômica menos número atômico. 13 menos 6. 7. Então, também não vai ser ele. Vamos para o oxigênio. Qual o número de elétrons do oxigênio? Ó, se tem 8 prótons, tem 8 elétrons, mas ele é um íon, ó, tem menos 2 aqui. Então, se ele tem 8 elétrons e menos 2 significa o quê? Que ele ganhou 2, 8. Ele ganhou 2 e agora ele tem 10. E qual é o número de nêutrons? 16 menos 8, 8. Agora vamos aqui, né? O número de elétrons dele, 10. Prótons, então, 10 elétrons. Tem aqui algum íon? Não, ele não é um íon. Então, o número de elétrons dele é 10 mesmo, tá bom? E qual é o número de nêutrons? O número de nêutrons é 21 menos 10, 11, tá bom? Então, vamos aqui para o número de elétrons do cloro.
cloro tem 17 prótons. Se ele tem 17 prótons, ele tem que ganhar, 17 prótons, ele tem que ter 17 elétrons. Só que aqui observe que tem um menos, ou seja, ele ganhou um elétron. Ele ficou então com 18. E o número de nêutrons, tá? Número de nêutrons, 35 menos 17. Qual é o valor de nêutrons? Faz a conta aí, 35 menos 17 dá 18. Então, essa é a alternativa correta, ok? E para finalizar, a quinta questão, determine o número de massa, o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons dos íons abaixo. Então, vou começar aqui, vou botar o K aqui e a gente faz ele, certo? Número de massa, A, número atômico, Z, número de prótons, P, e número de elétrons, E. Do K, que é o potássio. Qual é o número de massa? O que está aqui em cima, 40. Qual é o número atômico? É o que está embaixo, 19. Qual é o número de prótons? É o mesmo valor, porque o número de prótons é o número atômico, 19. E qual é o número de elétrons? Ele tem 19 prótons, então ele tem 19 elétrons. Só que olha o menuzinho aqui em cima, menos significa que ele ganhou 1. Então, se ele tinha 19, ganhou 1, agora ele tem 20. Vamos agora para o bário aqui no lado, certo? Bonito. Então, número de massa do bário, 137, ó, lá em cima. O número atômico dele, 56. Número de prótons, que é a mesma coisa, 56. E o número de elétrons, se ele tem 56 prótons, ele tem 56 elétrons. Só que é o mais 2 mais aqui em cima. Mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 56 e perdeu 2, agora ele tem 54. Vamos lá para o carbono. Isso é um C. Feio, mas é um C. Tá? Número de massa, né, do carbono, 12. O número atômico, 6. O número de prótons, 6, porque é a mesma coisa, né? E o número de elétrons, vamos lá com atenção. Se ele tem 6 prótons, ele tem 6 elétrons. Só que olha o menos 4 aqui. Menos 4 significa que ele ganhou 4. Então, 6 ganhando 4 fica 10. E aí, para finalizar, o cloro, tá? O número de massa do cloro, 35. O número atômico do cloro, 17. O número de prótons é a mesma coisa, 17. E o número de elétrons, se ele tem 17 prótons, ele tem que ter 17 elétrons. Só que o menos aqui significa que ele ganhou 1. Então, 17 ganhando 1, ele tem 18. Tá bom? Perceberam que é bem fácil aí? Tá? Então, a gente vai continuar nossa aula, né? Vendo mais assuntos, sim, mais assunto, tá bom? Pausa aí o vídeo, bebe uma água, né? Aquela pausa para não chorar, porque a gente tem que seguir com nossos assuntos. Então, aprendemos um pouquinho já do que é um átomo, o que forma um átomo, como a gente chegou nesse modelo atômico que a gente utiliza hoje em dia, que é o de Rutherford-Bohr, né, que é a junção das ideias dos dois. Vimos o que são prótons, nêutrons, elétrons, o que é a massa atômica, que é a massa do átomo, ela está ali concentrada no núcleo com os nêutrons e prótons, e os elétrons eles estão girando na eletrosfera. E aí vamos começar a falar hoje sobre tabela periódica, certo? Quando a gente pensa em química, né, provavelmente até ano passado, quando vocês não tinham visto nada de química, e a gente falava química, a primeira coisa que vem na nossa mente é tabela periódica e aqueles experimentos que a gente vê em televisão que mistura líquidos coloridos e causa explosão. Essa parte não vai ter, né? A gente não vai explodir nada na escola. Mas a tabela periódica a gente vai aprender, vai conhecer, vai entender o que é aquilo ali, o que ela representa, o que ela está nos mostrando, tá? Então, para
iniciar o estudo da tabela periódica, vamos recapitular aí, eu fazer uma volta no tempo lá para 1869, que foi quando um químico, Dmitri Mendeleev, ele desenvolveu a primeira tabela periódica, tá bom? Então ele era um cientista, ele estava intrigado em organizar os elementos químicos que eram conhecidos. Na época se conhecia 63 elementos químicos, tá? E o que ele percebeu? Quando ele organizava esses elementos, ele percebeu que alguns tinham propriedades em comum, tá? Então ele começou a achar isso muito interessante e um certo dia, conta a história, né, que ninguém tem certeza se é verdade, conta a história que um certo dia ele estava viajando de trem e ele era muito viciado em baralho, ele gostava muito de jogar baralho, então ele pegou cartas semelhantes de baralho, pegou um papel, né, recortou cartas semelhantes ao de baralho e colocou o nome de todos os elementos químicos que já eram conhecidos na época, os 63, com as suas massas atômicas. Lembra lá que a massa atômica, o número de prótons mais o número de nêutrons? Então, e aí o que foi que ele percebeu? Que quando ele colocava essas cartinhas que ele fez dos elementos em ordem crescente de massa atômica, algumas propriedades elas se repetiam em intervalos regulares, em alguns períodos. A cada período, as mesmas características se repetiam, tá? E aí, isso foi o start para ele propor a primeira tabela periódica, em que utilizava o critério ordem crescente de massa atômica para organizar os átomos. E ele ainda foi além, ele deixou espaços vazios nessa tabela. Segundo ele, ainda ia se descobrir o elemento que ficava naqueles espaços vazios. E o mais incrível é que ele estava certíssimo, tá? Aqui nessa tabela aqui abaixo, ó, eu coloco as propriedades previstas para Mendeleev para um elemento, tá? Não se conhecia o silício, certo? Que é um elemento químico. Ele só foi em 1871. Mendeleev deixou um espaço na tabela para um elemento químico. Obviamente, ele não usou o nome, né? Mas ele deixou um espaço e aí ele disse, ó, o elemento químico que entrar nesse espaço aqui da tabela vai ter massa atômica 72, vai ter densidade 5,50, vai ter uma cor cinza e uma densidade 4,7. Aí, em 1885, ó, bem depois, né, 14 anos depois, se descobriu o germânio, né, que ocupa esse lugar que ele deixou lá na tabela periódica, que tem massa atômica 72,6, densidade 5,47, cor cinza clara e densidade do óxido 4,7. Observe que praticamente tudo idêntico. Então, Mendeleev ele foi muito importante porque ele teve essa sacada de organizar todos esses átomos, deixar os espaços para aqueles que ainda não eram conhecidos e perceber que algumas propriedades elas se repetiam, certo? Depois de um tempo, essa tabela ela foi aperfeiçoada, tá? Por quê? Por um cara chamado Henry Moseley, em 1913, observe que é 50 anos depois de Mendeleev, né? Bem depois, ele determinou as bases da tabela periódica moderna, a tabela periódica atual, que diferente do que Mendeleev colocou, ele fez uma ordem crescente de número atômico, certo? Então, em 1913 já se conheciam mais elementos químicos e ele percebeu que se a gente organizasse, ao invés de utilizar o critério de Mendeleev, que era massa atômica, e utilizasse o critério número atômico, que é o número de prótons, ficaria mais organizado, mais fácil e as características se repetiam sim a cada período, tá? Então, atualmente a tabela periódica, ela contém 118 elementos. Isso aqui foi atualizado no início de 2019. Então, livros mais antigos, até o livro que a gente usava no passado dos meninos, não tinha esses 118 elementos ainda, tá? Na internet tem muitas tabelas que não tem os 118 elementos ainda, tá? Porque isso é de janeiro, do início do ano de 2019. Um ano praticamente que isso atualizou. De vez em quando a sociedade, né, de química, eles vão atualizando à medida que se descobre novos elementos. Desses elementos, 92 são naturais, ou seja, ocorrem espontaneamente na natureza, e 26 são sintéticos, foram produzidos artificialmente pelo homem em laboratório, tá bom? Então, vamos conhecer o que significa tudo isso aqui na tabela, cada cor, cada linha, cada coluna, o que isso significa, tá bom?
Então, botei aqui a tabela para vocês. Se vocês quiserem acompanhar, a imagem não estiver perfeitinha, porque a qualidade do vídeo nunca fica 100%. Abre a tabela periódica do livro de vocês, certo? Lá no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2 do livro, tem a tabela periódica. Então, abre lá e vai acompanhando, certo? Então, a tabela periódica, ela é formada por linhas e por colunas, certo? Ela é organizada na forma de uma tabela, por isso ela leva o nome tabela, com linhas e colunas. Cada linha, ó, cada linha, linha 1, linha 2, linha 3, a 4, 5 e a 6, cada linha dessa é conhecida como períodos, são os períodos da tabela periódica, certo? Então, os períodos da tabela periódica, todos os elementos de um mesmo período têm características em comum. Qual característica é essa? O número de camadas que ele apresenta na eletrosfera. Lembra que o modelo de Bohr dizia que a gente tem o núcleo denso, positivo, e as camadas, né, onde estão os elétrons? Então, todos os elementos do primeiro período, que é o hidrogênio e o hélio, ele tem apenas uma camada. Todos os elementos do segundo período, que é lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, ele tem, ó, 2 camadas. Todos os elementos do terceiro período têm 3 camadas. Do 4, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas e 7 camadas. Ah, professor, e esses dois que estão aqui embaixo, certo? Essa linha toda em azul aqui, que a gente conhece como as séries dos lantanídeos, certo? Ela está inclusa aqui nesse lugar, ó, tá vendo? 57 a 71. Observe que o do 56 pula para 72, porque eles estão inclusos aqui. Só que imagine, se eles colocassem essa parte aqui, a tabela ia ficar muito desconfigurada, né? Ia ficar feia. Então, se coloca essa seta e traz essa série aqui embaixo. A mesma coisa com daqui, ó, 89 e 103. A série dos actinídeos, toda aqui embaixo. Mas a gente precisa entender que eles estão aqui, ó. Tá vendo? Eles estão inclusos aqui. Se a série dos lantanídeos está aqui no período 6, todos esses aqui, ó, eles têm 6 camadas. Se a série dos actinídeos está inclusa aqui no período 7, todos esses aqui têm 7 camadas. Conseguiram compreender? Então, todas as... Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Pronto. Todas as linhas horizontais são chamadas de períodos e indicam a quantidade de camadas que existem na eletrosfera, tá? E as linhas verticais, as colunas, o que é que elas significam? Elas significam famílias, certo? Até botei aqui assim bonitinho, ó. Tá vendo o efeitozinho? São chamadas de famílias. Nós temos, ó, 18 famílias, 18 grupos. Tá certo? E o que é que essas famílias têm em comum? Os elementos da mesma família, eles apresentam características químicas semelhantes. Isso por quê? Porque ele tem o mesmo número de elétrons na última camada, certo? Como assim? Tenho aqui o meu núcleo, certo? Do átomo, a eletrosfera. Vamos pegar ali o sódio. Se o sódio é do período 3, ele tem 3 camadas. Se ele é da família 1, significa que a última camada dele só tem um único elétron, certo? Vou até botar o núcleo de outra cor aqui para não confundir. O núcleo está de verde, a eletrosfera é de vermelho. Se ele é da família 1, ele tem apenas um elétron na última camada, tá? O potássio aqui, ele vai ter, ó, período 4. 4 camadas. E quantos elétrons na última camada? Um só, porque ele é família 1, tá? Vamos pegar aqui o nitrogênio. Pegar aqui o arsênio, para não ter que desenhar de novo. O arsênio, ele tá no período 4, então ele tem 4 camadas. Só que ele tá na família 15. Na família 15, todos os elétrons têm 5 elétrons na última camada. Todos, tá vendo? 5 elétrons, ficou horrível, mas tudo bem, na última camada. Então, todos os elementos que estão na mesma família apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Família 1,
um elétron, 2 elétrons. Aí o que acontece? Quando eu chego na família 2, tá vendo? Botei aqui, família 1, um elétron na última camada. Família 2, 2 elétrons na última camada. E aí, quando eu chego nesse momento, eu tenho o que a gente chama de elementos de transição, tá? Então, a gente dá um pulo nos elementos de transição e vem para cá, para a família 13. Na família 13, você tem 3 elétrons na última camada. Na família 14, você tem 4 elétrons na última camada. Na família 15, 5 elétrons. 6 elétrons na 16, 7 na 17 e 8 na 18. Com os elementos de transição, isso também acontece, mas está organizado de uma forma diferente. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Os elementos de transição, então, são esses aqui, ó, que estão de rosinha, e inclui também a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que são elementos de transição interna, tá? Como dizer assim, que se eu estivesse aqui dentro da tabela, são chamados elementos de transição interna, certo? Apagar essa parte aqui. Então, preste atenção aqui. Essa é a tabela que está lá no livro de vocês, certo? Eu só cortei a parte daqui de baixo, da série dos lantanídeos e dos actinídeos, para poder dar um zoom melhor e tentar não perder a qualidade da imagem, certo? Porque eu sei que o vídeo ele fica meio turvo. Então, para poder dar um zoom na tabela, eu cortei a parte de baixo. Mas prestem atenção no que eu quero mostrar aqui a vocês, que ajuda a entender esses elementos de transição aqui. O que eu disse a vocês, a família 1, ela tem um elétron na última camada, a família 2, 2 elétrons, a família 13, 3, a família 14, 4, 15 e assim por diante, né? Uma coisa que acontece antigamente, certo? As tabelas periódicas da época, não sou tão antiga assim não, mas na época que eu estudei na escola, era essa classificação, essa numeração que está em azul aqui na tabela, certo? Que hoje em dia não é mais recomendada pela União Internacional de Química, mas ainda é utilizada. Vocês vão ver em algumas tabelas, tem cadernos que vem com tabela no fundo, né? Então vocês podem ver essa classificação na internet também, e que para mim ajuda muito a me lembrar quantos elétrons tem na última camada de cada um. Como essa classificação antiga. Aqui, ó, ele divide as famílias em 2 grupos. O grupo A, que são os elementos representativos, né? E o grupo B, que são os elementos de transição. E aí ele numera de 1 a 8, que é o máximo de elétrons que pode ter na última camada, certo? A última camada de qualquer átomo, a última camada da eletrosfera, só pode ter no máximo 8 elétrons. Então, o que é que ele faz? Numera até 8 no grupo A e até 8 no grupo B. E aí, como é que fica? Isso ajuda muito a gente a lembrar na hora da avaliação, certo? A família 1 é conhecida como 1A, que pode ter que tem um elétron. A família 2, 2A, que tem 2 elétrons. A família 13, 3A, que tem 3 elétrons. A família 14, 4A, que tem 4 elétrons. 15, 5A, que tem 5 elétrons. 6A, 6 elétrons. 7A, 7 elétrons. E a família 0, que na verdade tem 8 elétrons na sua camada, tá bom? E lá o grupo B, ele também numera de 1 a 8, só que inicia com 3, certo? A família 3B tem 3 elétrons, a família 4B, 4 elétrons, a família 5B, 5 elétrons, a 6B, 6 elétrons, a 7B, 7 elétrons. Aí temos uma questão. Tanto a 8 quanto a 9 quanto a 10 formam o que antigamente se chamava de 8B, que tem 8 elétrons na última camada. E aí você tem depois, reinicia a contagem. 1, 2, certo? 1B, 1 elétron, 2B, 2 elétrons. Então, o que é que eu faço hoje em dia? Certo? Deixa eu apagar aqui para não confundir. O que é que eu faço hoje em dia para não me esquecer? Para não confundir. Vou pela contagem, certo? As tabelas atuais não vêm de 1 a 18, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a sequência certinha. 1 elétron na última camada, 2 elétrons na última camada, 3 elétrons na última camada, 4, 5, 6, 7
e 8 elétrons. A única coisa que eu preciso lembrar é que o 9 e o 10, eles também têm 8 elétrons na última camada. Depois reinicio a contagem. 11. Qual é o último número do 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na última camada. Então, com a sequência atual, 1 a 18. Pronto. O que você precisa lembrar é que 8, 9 e 10 são um grupo só que tem 8 elétrons. A partir do 11, você reinicia a contagem. Por que eu estou falando isso? Porque uma das formas que eu vou cobrar vocês na avaliação, que as provas que vocês fizerem também pede, é, por exemplo, ele dá a você um elemento químico, pede que você olhe lá na tabela e diga, por exemplo, deixa eu achar o ródio. Quantos elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência, existe no átomo de ródio? Como é que você vai saber? Olhando a posição dele na tabela. Então, procura o ródio aí na tabela. O ródio tá aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha de outra cor. Pegar verde. Onde está o ródio? No grupo, na família 9 ou 8B. Eita, cadê a seta? Deixa eu achar a seta para poder desenhar para vocês. Pronto. O ródio está aqui, ó. Então, se o ródio está na família 9, quantos elétrons ele tem na camada de valência na última camada? 8 elétrons, certo? Outro agora, o arsênio. Dê um pause aí no vídeo, procura o arsênio na tabela periódica, certo? Quando achar o arsênio, me diga quantos elétrons existem na camada de valência do arsênio. A camada de valência é a última camada. Então, achar o arsênio, ó, o arsênio aqui. Pronto, quantos elétrons tem na camada de valência? Se ele está na família 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Não é difícil, é só lembrar que 8, 9 e 10 têm apenas 8 elétrons. O resto é só ir na contagem, tá? Espero que vocês tenham entendido. Parece muita confusão, mas não é não. É um assunto relativamente tranquilo, tá bom? Deixa eu tirar essa tabela aqui pra gente continuar, certo? Ó, então vamos lá, certo? A gente já viu aqui o que são períodos, o que são famílias, então vamos continuar aprendendo que a tabela periódica, os elementos, eles estão divididos em alguns grupos, certo? De modo geral, a gente divide a tabela periódica em metais e ametais ou não metais. Então, aqueles elementos que são metais e aqueles elementos que não são metais, tá bom? Então, essa tabela aqui, que é do livro de vocês, a gente pode pegar aqui através dessa linha e separar os elementos que são metais dos que não são metais, tá? Essa divisão que eu tô fazendo aqui, a linha indica a divisão entre metais e não metais. Então, todos esses que estão aqui nessa parte direita são não metais, os que estão aqui são metais. A gente tem uma outra divisão, uma parcela de cientistas, de pesquisadores, que acreditam que existe um terceiro grupo, que são o grupo dos semimetais, que apresentam características intermediárias entre esses dois grupos, metais e não metais. Tá? Hoje em dia não se utiliza mais tanto esses semimetais. A gente acaba incluindo os semimetais nos grupos dos não metais, tá bom? Mas quem são esses semimetais? São justamente esses daqui que estão bem no ladinho, ó. Esses daqui, pronto. Esses daqui, boro, silício, germânio, arsênio, todos esses aqui são os conhecidos como semimetais, tá? Então, se vocês pegarem livros mais antigos, tabelas mais antigas e ver essa classificação como semimetal, já sabem o que é. Mas qual é a diferença entre um elemento metálico e não metálico, um metal e um não metal, tá bom? Então, vamos lá. Os metais são aqueles que são sólidos em temperatura ambiente, existindo apenas uma exceção, que eu quero que vocês consertem aqui, que tem errado, tá? Que é Hg, não Mg.
Então, os metais eles são sólidos em temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é o elemento Hg, tá bom? Que ele é líquido em temperatura ambiente. Por isso que ele é muito utilizado na fabricação de termômetros industriais, de laboratório e antigamente também termômetro doméstico. Algumas casas ainda podem ter esse termômetro. A mãe de vocês com certeza usou já eles, que é um termômetro de vidro que apresenta um líquido prateado no meio. Esse líquido prateado, ele é o mercúrio, tá bom? Que é o único metal líquido em temperatura ambiente. Todos os metais, eles são bons condutores de eletricidade e calor. O que vocês já sabem, né? O que é bem fácil de entender. Se você pegar um pedacinho de metal, um ferro, e colocar ele na tomada, o que é que acontece? Você leva um choque, porque o metal ele é bom condutor de eletricidade, tá bom? Se tiver lá um fio desencapado, aparecendo aquela parte metálica de dentro, você pega, você leva um choque. Se você pega a panela, tá lá no fogão, cozinhando um arroz, e você vai lá e pega no alumínio da panela, o que é que acontece? Você queima a sua mão, porque o metal é um bom condutor de calor. Então fica bem quente aquela região, tá? Além disso, todos os metais apresentam um brilho característico, normalmente prateado, certo? Como a panela, como a faca, como esses objetos de metal que você tem em casa que tem essa cor prateada brilhante, tá? A gente tem como exceção o ouro e o cobre, né? Já que o ouro é amarelado e o cobre meio alaranjado, tá? Duas propriedades interessantes dos metais e muito úteis no nosso dia a dia é a maleabilidade e a ductibilidade. Maleabilidade é a capacidade de formar lâminas cortantes. Por isso que os objetos que cortam, estilete, faca, lâmina de barbear, todos eles são feitos de metal. E ductibilidade é a capacidade de formar fios. Então, tudo que você tem em formato de fio, certo? Como o fio da rede elétrica, como o fio telefônico, como o fio do carregador do seu celular, ele é formado por metais. Ah, professora, mas meu carregador é uma borracha branca. Sim, mas o fio não é a borracha branca, ou a borracha preta, depende da cor do seu carregador. Se você retirar essa capa, né, de plástico, borracha que protege o seu fio, você vai ver que dentro tem um fio metálico que é responsável pela transmissão da eletricidade, que faz seu celular carregar. Além disso, também apresenta alta temperatura de fusão e ebulição, o que é bem lógico. O que é fusão? Fusão é passar do sólido para o líquido. Então, alta temperatura de fusão significa que precisa de temperatura muito alta para passar do sólido para o líquido, o que justifica os metais serem sólidos em temperatura ambiente. Você vai ter um metal derretido, um metal líquido, somente em indústrias e fornos bem mais complexos, né, industriais, que conseguem atingir essas temperaturas. A única exceção, novamente, o mercúrio, que consertem aqui também, o mercúrio é Hg, tá bom? Os ametais ou não metais, diferente dos metais, eles podem ser encontrados em vários estados físicos. Você vai ter não metal sólido, líquido, gasoso, certo? Em todos os três estados. Eles são maus condutores de eletricidade e calor, tá? Diferente dos metais, eles não conduzem bem eletricidade e calor, exceto o carbono na forma de grafite. O carbono grafite ele é um bom condutor, tá bom? E diferente dos metais que tem aquele brilho prateado bonito, os não metais eles normalmente são opacos, certo? Não tem brilho, fosco. E aí eu botei aqui uma atenção importante que é o nosso querido hidrogênio, tá? O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica que tem um número atômico 1, certo? Tem apenas um próton no seu núcleo e um elétron na sua eletrosfera. O hidrogênio ele tem características peculiares, o que leva ele a não ser classificado em nenhum desses grupos, nenhuma das famílias, certo? Todas as características que são comuns, lembra que as famílias são as colunas, as linhas verticais? Então tem a família 1A, 1, 2, 3, então, apesar do hidrogênio ser colocado ali como primeiro elemento na família 1, ele não pertence a nenhuma família, ele é forever alone, coitado, sofredor, certo? É só lembrar, ó, o hidrogênio forever alone, ele é sozinho, ele não tem família, tá? As suas características são peculiares e ele consegue se combinar, reagir tanto com metais como com ametais. A gente vai entender um pouco melhor isso também quando falar de distribuição eletrônica. E o hidrogênio, ele normalmente na natureza é encontrado na forma de gás hidrogênio, que é
altamente inflamável e reativo. Ele reage muito fácil com os outros elementos e ele é inflamável. Por isso, ele também é utilizado para a fabricação de bombas. A bomba de hidrogênio é uma das bombas mais terríveis que existe, né? Mais temíveis que existem. Um alto poder de destruição. E aí, uma outra informação interessante, que lá no grupo dos não metais a gente tem a família 18, tá? Que é a família conhecida como gases nobres, tá? Costumo brincar com os meninos que a forma de lembrar gases nobres, o que eles são, qual é a característica deles, é só ir no seu nome. Gases, ou seja, todos são gasosos em temperatura ambiente. Nobre, por que nobre? Porque ele não se mistura com qualquer um. Ele é pouco reativo, ele normalmente é encontrado de forma isolada na natureza. Não está ligado a nenhum outro elemento. É ele e ele mesmo, certo? Por isso, o nome de gases nobres. E aí, para finalizar nosso estudo, trouxe aqui uma tabelinha já colorida, como eu gosto, né? Eu gosto de tabela colorida, para a gente ter uma visão geral da tabela e encerrar esse assunto. Então, toda a tabela ela vai vir com isso aqui, ó, que é a legenda, certo? Ela vai dizer o que significa cada informação que tem em cada quadrinho da tabela periódica. Então, o número que vem acima aqui é o número atômico que a gente aprendeu, ó, Z, número atômico, número de prótons. Vai vir o símbolo, o nome e o peso atômico, que a gente também já, que é a massa atômica, né, que a gente também aprendeu, o número de massa, tá, que a gente usa lá. Então, algumas tabelas, principalmente tabelas que são utilizadas em nível superior, já em faculdade, ou tabelas em outras línguas, podem vir com essas posições diferentes, tá bom? Pode vir número atômico e número de massa aqui em cima, ou no lado direito e no lado esquerdo. Pode vir mais dados, como eletronegatividade, densidade, vários números. Não tem problema, é só você olhar na legenda, ver o que aquele número significa, que você vai entender a tabela, ok? Dito isso, eu preciso dizer a vocês uma informação a mais, é que algumas famílias apresentam nomes específicos, nomes diferentes, certo? Por exemplo, a família 1. Ao invés de ser chamada de família 1, ela normalmente é chamada de família dos metais alcalinos. Observe o que eu falei a vocês, que o hidrogênio está aqui, ó. A família dos metais alcalinos está representada de laranja. E o hidrogênio vem forever alone sozinho aqui com uma cor diferente, porque ele não pertence a essa família. Tem algumas tabelas que você vê que o hidrogênio vem sozinho cá em cima, solto na tabela, porque ele não pertence à família, certo? Então, a família 1, conhecida como metais alcalinos, são metais altamente reativos, certo? Que reagem muito fácil com água, com oxigênio, formando óxidos. E, normalmente, esses metais eles são guardados em líquido de querosene para que não reajam, não entrem em contato com o atmosférico e não reajam. A família 2, certo? A família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. A família dos metais alcalinos terrosos, que está aqui marcado de amarelo. É uma família também altamente reativa, certo? E metais que normalmente são encontrados em rochas. A família 17, ó, que está aqui, é conhecida como a família dos halogênios. Ó, família dos halogênios. O que significa a palavra halogênios? Formadores de sais. São aqueles elementos que normalmente formam sais. Vocês devem ter escutado falar de sais de flúor, sais de cloro, sais de iodo. Então, já devem ter escutado falar. Então, essa é a família dos halogênios. E a última família a gente já conhece, são os gases nobres, certo? Lá a família 18, a família dos gases nobres, ok? E aí, para a gente finalizar, só uma coisa interessante, mas como uma curiosidade para vocês, grande parte dos últimos números, né, os últimos elementos da tabela periódica de maior número atômico, eles são artificiais. Por exemplo, todos esses aqui, lembrem que essa série da actinida está inclusa aqui, ó. Lembra? Está inclusa aqui. E a série dos lantanídeos está inclusa aqui. Se você vem acompanhando, lembra que a tabela, os elementos estão organizados em sequência, número crescente, ordem crescente de número atômico. Então, você vê aqui, 52, 53, 54, 55, 56, 57, vai aqui para baixo, 58, até 71, volta para cá com 72. Por que eles estão aqui embaixo? Porque se colocasse aqui
a tabela ia ficar gigante e ia ficar com uma formatação muito feia. Então, eles preferem pegar essa parte e jogar aqui embaixo, ok? Aqui embaixo. Então, esses elementos todos, esses daqui também, ó, todos, uma boa parte desses aqui, são elementos artificiais, normalmente com um peso atômico muito grande. Ele é formado a partir da junção de outros átomos, de outros elementos químicos, para que formem um elemento maior, tá? O elemento natural de maior massa atômica é o urânio. O urânio é o elemento natural mais pesado. Mas entre todos os 118 elementos que nós temos, ele não é o mais pesado. Todos esses aqui, ó, do netônio até aqui nesse último, são mais pesados do que ele, tem maior massa atômica, sendo de maior massa o último elemento, 118, que é o nonóctio. O nome lindo, né? Então, é o elemento de maior massa atômica até então, né? Porque sempre estão sendo coisas novas, estão sendo criadas. Essa tabela com 118 elementos é de 2019, começo de 2019. Antes disso, tinham 114, e antes, né? Cada ano está se descobrindo novas coisas. Então, esses elementos que vêm após o urânio, que tem maior massa atômica que ele, são todos elementos artificiais, instáveis, ou seja, ele só permanece, só existe por alguns segundos, logo ele acaba sofrendo uma fusão, né, rompendo o seu núcleo, ele não consegue ficar estável por muito tempo. Certo? Então, dito isso, a gente encerra aqui um pouquinho o nosso assunto de tabela periódica, um assunto bem fácil, tá bom? O que eu quero de vocês é que vocês entendam e aprendam a ler a tabela, a reconhecer. Se eu pergunto manganês, ele que grupo, que período, que família, você saiba localizar ele, identificar qual é o período, qual é a família, qual é um metal ou uma metal, tá bom? Mais para frente a gente vai retornar à tabela periódica para aprofundar um pouco o assunto, mas nesse momento isso daí é suficiente para entendermos o nosso assunto. Então, qualquer dúvida, já sabem, coloca aí nos comentários que eu respondo.